Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste tempo santo da Páscoa, esta que é a segunda semana do tempo da Páscoa. Nós estamos vivendo essas alegrias. Segunda semana não, terceira semana já do tempo da Páscoa. A segunda semana nós concluímos no sábado passado e estamos aqui diante desse grande mistério da Palavra de Deus que se revela, que se abre para os nossos corações. Hoje é o dia 19 de abril. Não é? No calendário do Brasil, a gente recorda o dia do indígena e pensamos essas nossas origens, nesses povos primitivos que habitaram as nossas terras e que deixaram traços seus dentro da nossa cultura, deixaram traços dentro da nossa toponímia. Quem é que não conhece algum lugar que tem uma raiz, um nome indígena, não é? A gente, por exemplo, eu estive aí na última paróquia onde estive, a paróquia de Nilo Peçanha, nós temos a vizinha paróquia de Ituberá, é um nome indígena. Temos aí a paróquia de Ubaíra, dentro da diocese de Barbosa, nome indígena. E assim a gente vai vendo que tantos nomes vão deixando traços dessas culturas, dessas presenças desses povos dentro do nosso ambiente, dentro da nossa memória. Mas o dia 19, em cada mês agora, tem uma marca especial nesse que é chamado Ano de São José, não é? Que foi promulgado pelo Papa Francisco no dia 8 de dezembro do ano passado. A cada 19 de cada mês nós fazemos uma especial memória de São José e lucramos com isso as indulgências durante esse ano santo, mediante o sacramento da confissão que nós fazemos, quando nós nesse dia também participamos de algum ato de piedade, de devoção, de algum retiro, e fazemos também as nossas orações segundo as intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. E por falarmos no Papa Francisco, a gente lembra, não é, que há 16 anos atrás o mundo recebia aquela notícia de que o cardeal Josef Ratzinger, ele também se chama José, não é, da pia batismal, nascia. Naquele dia era Páscoa daquele ano, e naquele mesmo dia ele foi batizado, recebeu a graça do batismo, nasceu e foi batizado no mesmo dia. Que o Senhor proteja o Santo Padre, o Papa Bento, que agora é emérito, nessa sua função de Bispo de Roma, nessa sua função de Pontífice da Santa Igreja, mas que sustenta a nossa Igreja com sua comunhão na oração, com a sua vizinhança também fraterna ao Papa Francisco. Portanto, no dia de hoje, a nossa Igreja toma em suas mãos o Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículos de 22 a 29. O texto do Evangelho nos fala, ainda nos ajuda a perceber o que aconteceu, não é, com a multidão, com Jesus, com aqueles que viram aquele sinal realizado por Jesus de repartir o pão. E dando primeiro graças a Deus por aquele pão que tinha nas mãos. Aqui diz o texto do Evangelho de hoje. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. É muito interessante essa notazinha aqui, ter comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Eu tenho dito a vocês na meditação dessa página do Evangelho que no Evangelho segundo João nós não vamos encontrar
um texto onde se narre a instituição da Eucaristia, como nós encontramos no Evangelho de Marcos, de Lucas e de João, os chamados evangelhos sinóticos, porque para São João a página evangélica é essa aqui, o capítulo 6, a página evangélica que nos fala da Eucaristia, não é? E mostra já esse banquete de Jesus com a multidão, um sinal que antecipava esse sacramento aqui que Jesus oferece, dá à igreja na última ceia. Portanto, esse fato de dizer aqui, ter dado graças, é como se dizíssemos em língua grega, né? Depois de ter feito a Eucaristia. É muito interessante que a primeira coisa que Jesus faz antes de comer aquele pão, e aquele pão era pão que era pouco. Os discípulos tinham dito a Jesus, né? Filipe diz que 200 denários não seriam suficientes para dar um pedacinho de pão às pessoas. André diz, olha, aqui tem um menino com 5 pães de cevada, mas com essa multidão toda, para que é que serve? A gente então aqui nota que aquilo que aparentemente é pouco diante dos nossos olhos, se nós partimos do dar graças, se nós partimos com a gratidão no coração, e a gratidão no coração é reconhecimento de Deus, tudo pode dar certo. E tudo pode crescer. O que é o pão? Até hoje, quando a igreja prepara-se para celebrar a Eucaristia, o padre pega nas mãos o pão e diz, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem. O pão é uma síntese entre a cultura, agricultura, cultivo, cuidado, entre a cultura e a natureza. Aquilo que a natureza produz e aquilo que o homem é capaz de fazer. O homem usa as suas mãos para transformar a terra, para transformar a natureza, e aqui o resultado, o pão. O pão é o resultado do homem intervindo na natureza, do homem agindo com a sua inteligência e com o seu recurso. As mãos que são utilizadas para intervir na natureza, elas podem ser utilizadas também, como nós vimos por aquele menino, para entregar também o pão que se tem, para que esse pão seja partilhado. Santo Agostinho diz uma coisa muito interessante, que a gente deve sempre aprender a usar as mãos. Ele diz, primeiro, a gente deve usar as mãos para bater na porta de Deus, para rezar. As mãos que são usadas para oração. Depois, as mãos que são usadas para partilhar o pão com os outros, para dar a esmola. Então aqui a gente vê que o pão que a igreja toma nas mãos para celebrar a Eucaristia, não é? As mãos da igreja entrando em ação para fazer o bem, para continuar aquilo que é o querer do próprio Jesus. Então nós encontramos aqui esse vínculo, né, desta palavra da ação de graças que Jesus dá antes de comer o pão. Colocar aquilo que a gente tem, o que a gente é, nas mãos de Deus. Aí, depois de ter dito isso, São João diz, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, elas subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Uma coisa muito interessante é que o Evangelho segundo São João nunca vai usar a palavra milagre. Dynamis, se diz na língua grega, ou portentos, essas coisas. Usa a palavra semeion, que significa sinal, semeia, sinais. Ora, um sinal é uma coisa que a gente, para entender, precisa, às vezes, não é, de decodificar. Tem gente que está aqui me acompanhando, estou vendo, ela entra e sai. Por quê? Porque o sinal da internet está fraco. Então a gente precisa de um sinal. Esse sinal está saindo daqui, do meu quarto, na Via Aurélia, 527. Está chegando à sua casa em algum lugar aí no Brasil. E você tem um aparelhozinho, um celular, que está decodificando todo o impulso magnético que está indo através de ondas que você não enxerga. Esse seu aparelhozinho está
está pegando esse sinal que está entrando dentro da sua casa, está decodificando e está transformando em som, em imagem. Sem esse aparelho, as minhas ondas, as ondas que estão levando a minha mensagem, elas passariam aí na casa de vocês da mesma forma. Só que vocês não iriam ver. Precisa ter esse aparelho. Esse aparelho está capacitado para decodificar os sinais, para pegar os sinais magnéticos e transformá-los em som e em imagem para você aí agora. O que aconteceu com aquelas pessoas? Jesus tinha dado um sinal, mas elas não tinham o aparelho justo para decodificar o sinal. Que aparelho é esse? Entre vírgula, entre aspas. O sinal é o sinal, o decodificador é o decodificador da fé. Sem a fé, a gente não vai entender aquilo que Jesus tinha feito, o sinal que Jesus tinha realizado. Então João está sempre alertando para isso. Desde o primeiro sinal que Jesus realiza, que é aquele das bodas em Caná da Galileia, a água que é transformada em vinho. Ali precisava de alguém para decodificar. Veja só o que Jesus disse para Maria, né, para sua mãe. Ainda não chegou a minha hora, quando ela disse que eles não tinham mais vinho. Nossa Senhora escutou aquilo que Jesus disse. Se fosse eu ou você que tivesse ouvido aquela conversa, teria pegado e ido-se embora. Se ele disse que não chegou a hora, tudo bem, então ele não vai fazer nada. Maria entendeu o que Jesus estava dizendo. Ela decodificou o sinal muito bem e vai para os serventes e diz para eles: façam tudo o que ele disser. Entre os dois ali, ela entendeu o sinal, entendeu a linguagem. Por quê? Porque Maria é mulher de fé. Isabel vai dizer dela, né? Bem-aventurada aquela que acreditou. Então, os sinais que Jesus realiza, a gente só pode entender bem se a gente estiver na sintonia, na frequência da fé. Só na frequência da fé a gente entende o que Jesus faz. E o que justamente faltava para essas multidões era essa iniciação nessa linguagem da fé para acolher aquilo que Jesus estava realizando, aquilo que Jesus estava fazendo diante deles. Eles não tinham entendido nada, tinham apenas comido e ficado satisfeitos. Esse é o plano animal. Esse é o plano animal, levou para o estômago. Mas o que é que Jesus diz? Aquilo que entra para dentro do interior do homem, cai no estômago, depois vai terminar na fossa. Não era isso que Jesus queria. Jesus dá um sinal que é muito mais amplo, que é muito mais forte, que tem muito mais a ser compreendido. Precisa então entrar nessa compreensão do que Jesus quer realmente nos dizer. E aí Jesus diz: vocês comeram, ficaram satisfeitos? Ele diz: esforçai-vos pelo alimento que não se perde. Esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Trabalhar pelo alimento que não se perde. Minha amiga, meu amigo, por que é que você trabalha? Qual é a razão do seu trabalho? Se esforçar aqui, quando diz esforçai-vos, o verbo ergazo significa operar, não é? Operar e trabalhar. Trabalhem pelo alimento que não perece. Veja só, quando Jesus estava dizendo aqui esse alimento, trabalhar pelo alimento que não perece, aqui está por trás aquele milagre que aconteceu no Antigo Testamento, que era o milagre do maná. O que era que acontecia com o maná? O maná, se alguém pegasse o maná e guardasse de um dia para o outro, o que era que acontecia? O maná perecia, se perdia. Então Jesus está dizendo que a gente deve trabalhar não para acumular. Você se lembra que na semana passada eu falei para vocês do amor cristão e do amor como entendiam os gregos, os filósofos, o mundo antigo, que eu disse que era o amor que vem na palavra grega filia ou na palavra eros, que significa amor acumulativo, é aquilo que você acumula. Então tem gente que pode trabalhar para acumular. Eu me lembro de uma novela que eu assisti quando eu era adolescente, sei lá o quê. Eu não me lembro qual era o nome da novela, não. Mas eu me lembro que tinha um personagem que ele ouviu a pregação de um padre e o padre dizia na pregação: quem come o pão que ganha não come o pão de ninguém. Quem ganha mais do que come sempre come o pão de alguém. E esse homem ficou repetindo essa frase o tempo inteiro, de boca aberta, bobo, com aquilo que ele tinha aprendido na pregação. É justamente isso.
tem gente que trabalha para acumular, não é? E às vezes o que é que acontece? A gente é uma sociedade do acúmulo, e essa sociedade do acúmulo não produz aquilo que é a satisfação plena de todos. Antigamente, o que era que acontecia? O trabalho era realizado não para você acumular nada, você trabalhava com um trabalho que tinha uma finalidade muito concreta: produzir um bem ou produzir um serviço para a própria sociedade. Então alguém trabalhava para fazer cama, então não trabalhava para simplesmente ganhar dinheiro, mas para oferecer um serviço, para oferecer uma coisa boa. É verdade que hoje a gente usa essa mesma linguagem, porém tem como meta muitas vezes o acúmulo, e no passado, então como era que as profissões eram chamadas? De arte. Na minha cidade, Santo Antônio de Jesus, aí na Bahia, eu me lembro que no chamado Jardim Velho, perto do Jardim Velho, tinha um lugar lá, uma casa, que até hoje ainda existe, lá escrito lá, Sociedade dos Artistas. E quem eram os artistas? Era só quem era pintor, não sei o que, não. O artista era quem sabia uma arte. Então, e quem sabia uma arte era chamado de mestre. Então eu conhecia na minha rua, morava Mestre Guio. Quem era Mestre Guio? Era um sapateiro. Só que era um sapateiro que sabia fazer sapato com arte, e ele ensinava o ofício dele de sapateiro a outros meninos. Por isso ele era um mestre, não é? E assim tinham outros mestres na mecânica. A oficina de Mestre Aloísio, todo mundo sabia que era a oficina de Mestre Aloísio. Ele era um mestre, porque aquela mecânica era vista como uma arte. E assim também um pedreiro, quando ele era muito bom e começava a ensinar outros, ele era um mestre de obras. Então, visto como uma arte, como alguma coisa que você ensina para que o mundo seja bom, para que o mundo seja diferente. Essa era a ideia do trabalho no mundo antigo. E por isso que São Bento, um santo da igreja do século IV, V, ele vai justamente dizer assim: reza e trabalha. O trabalho que deve ser feito com uma vida de oração, e a oração que deve se converter em um trabalho. Aí, se você entra dentro dessa lógica e dessa dinâmica de Jesus, você entende que você não pura e simplesmente trabalha para possuir aquele pão que depois vai se perecer. Porque é dever do homem trabalhar. São Paulo vai dizer que quem não quer trabalhar também não deve comer. Mas não para uma sociedade do acúmulo, para uma mentalidade do acúmulo, mas para essa realidade de um trabalho que possa dar a você aquilo que você mais deseja, também a realização. Como nós estamos longe dessa mentalidade, como nós estamos longe dessa mentalidade que Jesus nos propõe. E aí Jesus, depois de ter dito essas coisas, eles dizem para Jesus, né? Que devemos fazer para realizar as obras de Deus, né? Para fazer o trabalho de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Você se lembra no capítulo 3 aqui do Evangelho de João, quando Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus diz uma coisa para Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho para que quem nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que a gente tem que fazer? Simplesmente acreditar naquele que o Pai enviou. Ou seja, acreditar que Deus nos ama. A carta de São João, a primeira, no capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim que Deus é amor, e que diz: nós acreditamos no amor de Deus. Ter fé é isso. É acreditar no amor de Deus, é acreditar que a gente é amado. E acreditar que a gente é amado significa o quê? Que a gente precisa fazer alguma coisa para ser amado por Deus? Não. A gente é amado gratuitamente. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. O amor de Deus não é amor acumulativo, que ele precisa receber alguma coisa primeiro para depois amar a gente. Não. Ele ama de graça. Vê uma coisa. Quando a gente às vezes quer fazer uma viagem, quer comprar algum terreno, às vezes diz assim: olha, precisa dar um sinal de X. E aí você começa a poder possuir o terreno se você der o sinal.
Não é? Então, se eu vou fazer a viagem, eles vão escrever o seu nome lá para você fazer a viagem, se você der o sinal. E depois você vai pagando as parcelas, vai se ajustando. Mas eles pedem primeiro o sinal. O que é que Deus faz? Deus não pede nada da gente primeiro para depois dar o seu amor. Deus é que dá o sinal em primeiro lugar. Então é isso que os homens não conseguiram entender, o sinal do pão que foi dado, que é esse sinal da Eucaristia, que é esse sinal da doação. Deus é quem primeiro sinaliza. A única coisa que a gente precisa fazer é acreditar no sinal que Deus nos dá, que é o sinal do amor do seu Filho entregue por nós. Minha amiga, meu amigo, peçamos ao Senhor que cresça em nosso coração essa certeza de que nós somos amadas e amados por Deus, que nós possamos acolher esse sinal e que a gente aprenda a se esforçar a trabalhar não por coisas que perecem, mas por coisas que sejam perenes, por coisas que não sejam perecíveis. Porque se o nosso amor for sempre esse, nessa lógica acumulativa do mundo, a gente não pode ir muito diante. A nossa vida se esvaziará, com certeza. Bom, eu estou vendo aqui algumas pessoas, eu estou vendo Jucilago, aqui um abraço para você, Jussi, para Rose Santos, para Felipe Sudário, Padre Eduardo Guimarães, um abraço. Quem foi que acenou aqui? Rosa Santos, Ana Maria Barreto, um abraço para você, para o nosso caro Padre César Augusto, Rosidete Pimenta, um abraço grande para você, um abraço também para Josélia, os nossos amigos aí da Show Modas, deve ser Rubens que está aqui, não é? Irmã Heró, Nildes, Rose, Aratuípe, Jaguaripe, sim, Aratuípe vem de Aratu, Rosemary, não é Aratu, é um desses crustáceos aí, parente do Gaiamum, parente do Siri, não é? É isso mesmo. Jaguaripe, eu não consigo enxergar o que é que está escrito aqui. Jaguar é a onça, não é? Isso mesmo, são nomes indígenas que a gente tem. Aqui agora, onde era isso aqui, Rosemary fala, porque eu comecei falando dos nomes indígenas. Rosa Santos, Joel Mandrade, Marisete, parabéns, hoje é o teu aniversário, né? Não dei os parabéns por outro canto, aproveito e dou aqui parabéns aqui agora. Cristina Loli, Gil, Roger, um abraço, Dayara, Rogério Dias, Joel Mandrade, Jeane Souza, J. César Dias, Rânio Guerra, Padre Rânio, um abraço, Edilene Borges, Ivete Mota, um abraço para vocês, Matia, Bela Armina, um abraço grande, Lani Nascimento aí em Ilhéus, um abraço, Luiz e Maria, um abraço, Luiz Viviane aí, Amargosa, bom novenário de Nossa Senhora do Bom Conselho para vocês. Quem é mais que eu tenho aqui? Padre Edson Nascimento, um abraço, são padres do nosso clero, então um abraço a todos aí da nossa Diocese de Amargosa. Nós estamos vivendo o novenário de Nossa Senhora do Bom Conselho, né, o terceiro dia de novena. Nós peçamos ao Senhor a graça de escutarmos o conselho de Nossa Senhora. Eu falei aqui, não é, dessa capacidade de Nossa Senhora de decodificar a linguagem de Jesus e nos dar justamente o bom conselho, porque ela entendia a linguagem do seu filho. A palavra conselho também, em o sentido latino da palavra conselho significa decisão. É por isso que a gente tem os conselhos paroquiais, conselho de economias. Conselho significa lugar de tomar decisão. Então Maria é aquela que dá o bom conselho de Maria. Não é simplesmente quando ela nas bodas de Caná diz lá, façam o que ele disser, que foi até a referência que eu fiz há pouco. Mas é a decisão também que ela toma, que é boa, quando ela escuta Gabriel, que diz que a sombra do Altíssimo vai ficar sobre ela, ela vai ser a mãe do Cristo, e ela diz, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ou seja, o bom conselho é a boa decisão. Concilium, em latim, também significa decisão. Então, tomar uma boa decisão, né? Os conselhos, quando dizem, em conselho, as congregações, né? Quando fazem um conselho, fazem uma reunião para fazer tomada de decisão. Sabemos que em muitos lugares conselhos não são deliberativos, mas são vinculativos, né? Um bom padre sabe que o conselho é sempre consultivo, mas se ele for bem inteligente, ele sabe que um conselho é sempre vinculativo e ele ouve com muita precisão aquilo que todas as pessoas dizem
para saber decidir bem, decidir pelo que é bom. A mesma coisa fará seguramente os senhores bispos, isso a gente sabe que eles fazem, né, nas suas dioceses, com todos os conselhos que eles têm. Aqui Bia Cláudia, Vilane Cruz, Rita de Cássia, Jane, um abraço, Jane, Ana Maria, tudo bom, Ana? Vani, um abraço para você, o nosso caro Padre Tiago Saletino, oriundo da nossa Diocese de Amargosa. Eu penso que eu falei com todo mundo que está por aqui agora. Aqui, quem é o outro aqui? As vistas estão demais. Neto, que? Olímpio, eu acho assim que diz o nome aqui que me aparece aqui embaixo. Gente, um abraço grande para vocês. Uma noite serena, uma noite santa para cada um de vocês. Lenta e calma sobre a terra, desce a noite e foge a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conceda uma noite santa e uma morte feliz. Fiquem com Deus.